Eu assisti a segunda temporada de Pacificador e nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sincera sobre essa segunda temporada. Obviamente, esse vídeo vai ter spoilers, até porque eu vou falar sobre alguns acontecimentos dessa temporada, mas resumindo, vai ser somente a minha opinião, não vai ser uma análise, não vai ser um resumo, não vai ser nada disso. É só minha visão e se valeu a pena ou não assistir essa segunda temporada. Nós vimos a primeira temporada de Pacificador quando James Gunn escreveu e trouxe pra gente, onde que a gente acompanhou a trajetória do Peacemaker, ou em português, Pacificador, que é um personagem completamente problemático, que achava que estava fazendo algo por justiça e que estava fazendo coisas boas até descobrir que ele era um merda como pessoa. E a primeira temporada serviu para poder construir esse personagem, desenvolver e amadurecer ele também. E aqui, nessa segunda temporada de Pacificador, nada que ocorreu anteriormente é esquecido. Tem algumas alterações até por conta do contexto que eu expliquei lá no vídeo que eu gravei sobre o primeiro episódio, então se vocês quiserem assistir, vai estar na descrição desse vídeo, mas tirando isso, é uma obra que continua mantendo, o desenvolvimento desse personagem e mostrando que o próprio Peacemaker estava mudando como pessoa. Mas ao mesmo tempo nós temos novos personagens aqui nessa obra, como o próprio Rick Flag, que serve como um antagonista aqui nessa obra, sendo um personagem que vai estar ali sempre perseguindo o Pacificador. Isso porque o Peacemaker acabou matando o Rick Flag, que é o filho do próprio Rick Flag Sr., Porque tem o Rick Flag filho, que é o Rick Flag Jr., e tem o Rick Flag Sr., que é o mesmo até que apareceu na série Comando das Criaturas. E algo interessante acaba acontecendo, até porque nós somos apresentados a um tipo de teletransportador que é portais dimensionais que o próprio Peacemaker tem. Sim, o personagem acaba usando um desses portais dimensionais que eram do pai dele para poder ir para outra dimensão. Isso porque ele descobre que tem uma dimensão alternativa onde o Pacificador tem uma vida bem estruturada, seu irmão que morreu no universo principal está vivo e seu pai tem uma ótima relação familiar com ambos. E ao mesmo tempo, a personagem que é a própria Emilia Harcourt, que odeia ele no universo principal e que não quer manter uma relação com ele, no universo alternativo ama ele, então ele meio que decide ir para esse universo alternativo. Mas ele acaba fazendo muitas besteiras, mata o seu próprio eu do universo alternativo e faz com que os seus próprios colegas, incluindo o Vigilante, a Debaio, a própria Emilia Harcourt e também o personagem John Economos tenham que ir até esse universo alternativo para poder tentar salvar ele. Nós temos aqui muitos acontecimentos nessa obra, várias situações acabam ocorrendo, cenas engraçadas e cômicas como o próprio James Gunn sempre traz, mas é uma obra que ela é bem construída, os episódios eles são bem fechadinhos. Uma das únicas críticas que eu tenho a essa série é que os episódios são bem curtos. Para uma série que na primeira temporada tinha episódios com 50 minutos, aqui tem episódios que tem 30 e poucos minutos que eu acho que, cara, deveriam ser bem maiores. Os episódios nessa série eram para ser maiores. Mas aqui a gente tem aquela questão de estar sempre dentro ali, focado na obra, porque tem toda uma conexão com o último filme lançado da DC, que foi o filme do Superman. Isso porque personagens de lá aparecem aqui nessa série, situações são mencionadas, personagens até dos quadrinhos da DC são mencionados aqui nessa obra, o que faz a gente ficar ali se perguntando o que pode ou não acontecer. E quando a gente parte ali para o arco do universo alternativo que o próprio Pacificador acabou indo usando o seu portal, ali, cara, tem uma parada muito legal que acaba acontecendo, que é envolvendo aquele universo ser tipo uma Terra X, que nos quadrinhos a Terra X é um universo onde só tem nazista, onde só tem gente que é racista, preconceituosa, tudo que é de ruim. Isso acaba acontecendo, isso porque até então o Pacificador acha que está em uma terra de boa, legal, incrível pra ele, que não tem nada de ruim, mas depois ele descobre que ele tá numa terra completamente nazista, onde as pessoas brancas de lá prendem pessoas negras em cativeiros, ou pessoas homossexuais, ou qualquer minoria possível. E isso é um plot que é muito, mas muito surpreendente e interessante pra um caramba, até porque também mostra muito do quanto o Pacificador evoluiu um pouco, mas ao mesmo tempo continua sendo aquele cara idiota e burro pra caramba. E aqui a gente ao mesmo tempo descobre que os motivos da própria Emilia Harcourt ficar
se distanciando do pacificador e não querendo ter nada com ele, não é só porque ela não quer ter algo com ele, porque ela não gosta dele. É exatamente porque ela era a melhor amiga do Rick Flag, e isso acaba sendo representado de pouco a pouco e abre a mente tanto do próprio pacificador quando ele descobre, e tanto a nossa mente ao assistir, porque a gente nunca iria imaginar que a Emilia Harcourt teria uma relação tão boa com o próprio Rick Flag e que ela era a melhor amiga do Rick Flag e, aliás, ela tinha relações íntimas com ele. Dali pra frente, muitas coisas acontecem, o próprio Vigilante acaba encontrando o seu próprio eu lá do universo alternativo, depois que ele, o Economus, a Adebayo e a Emilia Harcourt vão pra lá, depois que o Peacemaker se prende naquele universo, ao sentir que ele não pode viver no universo principal dele, isso porque ele já destruiu a sua própria vida lá, e toda a treta envolvendo ele, o próprio Rick Flag, faz com que ele tenha mais vontade ainda de ir para lá, né? Então, por esse motivo de todos estarem lá para poder conseguir resgatar, entre aspas, né, o próprio pacificador e trazer ele para a terra principal, a Adebayo acaba sendo perseguida por vários racistas e nazistas que correm atrás dela, e uma cena que, ao mesmo tempo que é triste, é cômica. Nós temos o próprio personagem que é o Judomaster, que vai para aquele universo, salva a Adebayo, e entre outros acontecimentos que fazem com que a gente acabe, né, achando muito legal e eficiente como tudo é construído. Aliás, até o próprio Rick Flag, do filme Esquadrão Suicida, que morreu nas mãos do próprio pacificador, aparece naquele universo alternativo. É claro que nem tudo são flores, né? Aliás, uma coisa que eu fiquei me perguntando ao decorrer da série é que, tipo assim, o Rick Flag, o que morreu nas mãos do pacificador, ele parece que ele só aparece ali por aparecer mesmo, sabe? Ele aparece em um episódio só, ele é mencionado nesse mesmo episódio que ele aparece, e depois ele some. Nunca mais esse personagem é visto. Parece que ele só teve sua aparição ali para poder mostrar que não, existe um Rick Flag ali e ponto. Mas isso nunca é construído. E nunca há uma possibilidade ou brecha na própria série de que isso vá acontecer, de que esse personagem vai acabar sendo desenvolvido. E também tem a polêmica do último episódio da série, que eu particularmente gostei, mas eu esperava mais. Eu não odiei igual a maioria das pessoas acabou odiando pra caramba. Ah, que eu odiei esse episódio, foi um dos piores. Não, eu achei que poderia acontecer o que eu achava que iria, mas não aconteceu. E do mesmo jeito tá de boa. Mesmo que eu ache que, né, poderia ser um pouco melhor, né? Eu acho que eu tava com expectativas altas para um episódio que não foi tudo isso, porém tá tudo bem, né? Pode ser que isso mude ao decorrer da trama. Talvez eu até grave um vídeo sobre isso, né? Visando principalmente esse último episódio. Mas tirando algumas coisas e outras, eu gostei bastante dessa segunda temporada de Pacificador, e ela continua sendo uma boa temporada, né? Não é tão boa quanto a primeira temporada é muito melhor do que a segunda, é maioral em comparação com a segunda, mas diante de todo o contexto e mudança do universo cinematográfico da DC, essa temporada ainda tem bons acontecimentos, tem suas próprias qualidades atribuídas ali, né? O James Gunn ainda consegue trabalhar bem seus personagens, trabalhar bem a questão da emoção, o drama e também a comédia, que em muitos momentos eu me vi rindo pra caramba de várias piadas ali, até piadas que para alguns podem ser bem sem graça, eu tava rindo pra caramba de tão idiota que eram as piadas. Mas, em compensação, eu gostei. E eu acho sim que vale a pena vocês darem uma conferida nessa segunda temporada de Pacificador, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. Mas esse foi o vídeo, essa foi a minha opinião. Vocês podem discordar, como vocês também podem concordar. E também não se esqueçam de assistir esses vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela, desse lado e desse lado aqui também. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!